Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço de direto aqui na Quarentena da Bola e é mais um espaço em que vamos conhecer um bocadinho melhor o perfil de um treinador que voltou esta época a estar na ribalta. Não foi por acaso que foi eleito pela página Campeonato de Portugal, Campeonato das Oportunidades, parceira aqui também da Quarentena da Bola e pelo próprio 00, como o treinador do ano na Série D do Super Competitivo Campeonato de Portugal. Falamos de Zé Nando, dizer também que já por aqui passou o Álvaro Pacheco, treinador do ano da Série A e treinador do ano precisamente por estas plataformas. Também vamos ter Francisco Agatão aqui na próxima segunda-feira, treinador do Praense, que foi o treinador do ano da Série C, e também o treinador do ano da Série B, Henrique Nunes, também já passou pela Quarentena da Bola. É um grande prazer receber o Mr. Zé Nando aqui neste espaço, dar a conhecer um bocadinho melhor a sua carreira. No tempo da rádio já falamos bastante sobre isso, mas esta oportunidade de o fazermos aqui na Quarentena da Bola é um enorme privilégio e por isso agradecer a sua disponibilidade antes de mais, Mister. Muito boa tarde. Remo, antes de mais, eu quero-te dar os parabéns por este espaço, porque em tempos de confinamento isto tornou-se muito, muito útil. É um espaço de partilha e de informação que vale a pena seguir, e já passaram aqui muitos e bons treinadores e gente ligada ao futebol, e tenho que dar os parabéns pelo programa. Muito obrigado, Mister, de coração, por essas palavras. Antes de fazermos aquilo que fazemos sempre aqui, que é passar em revista a sua carreira e de falarmos desta época em concreto, que é algo que vamos fazer mais no fim da nossa conversa, vamos matar desde já a atualidade, que é essa interrupção dos campeonatos, que obviamente para o Loutano, inclusivamente, foi mau para todos, mas para o Loutano, que estava a 6 pontos do lugar de play-off quando faltavam 9 jogos e com 6 jogos a jogar em casa, foi obviamente uma péssima notícia. Já se sabe, tem que se dizer sempre, a saúde primeiro, mas realmente não foi agradável, e para o Campeonato de Portugal tem representado enormes problemas para clubes, para treinadores, para jogadores. Sim, isto foi uma catástrofe para todos. Nós estávamos a contar com esta pandemia e o Campeonato de Portugal, que tem muitas maiores deficiências e é um campeonato amador, sentiu mais essa interrupção do campeonato. Em relação ao Loutano, nós queríamos jogar, obviamente, porque estávamos e sentíamos que estávamos bem e que podíamos atacar os play-offs e até a subida de divisão. E eu relembro que na Série D nós éramos o quarto classificado a 6 pontos do primeiro e do segundo, mas tínhamos de 9 jogos, íamos ter 6 jogos em casa. Desses 6 jogos em casa já tínhamos jogado com o Olhanense e com o Real. Desses 6 jogos em casa havia 9 jogos, havia 27 pontos em disputa. 27 pontos é muito ponto, e nós sentíamos que estávamos bem. E depois também sentíamos que a equipa estava a crescer. É uma equipa jovem, com uma média de 23 anos, e parece quase uma equipa B ou uma equipa de sub-23, e nesta fase eles estavam muito confiantes. E, portanto, isso que me deixou mais mágoa acabar o campeonato, obviamente, por motivos de saúde, a gente é compreensível, mas o que me deixou maior mágoa é que eles estavam a crescer, sentia-se de jogo para jogo, estavam muito confiantes, e lá está, tudo podia acontecer. Eram 27 pontos em disputa, nós podíamos chegar ainda aos play-offs e atacar depois, com certeza está nos play-offs, atacar a subida de divisão. Durante este percurso, o Loutano foi sempre uma equipa regular, partiu com os objetivos de andar nos lugares cimeiros, nunca se assumiu como um candidato, porque nem podia. Nós estamos a falar de equipas na Série D muito boas e muito competitivas. O Real, o Olhanense, o Alverca, o Louros, o Pinhal-Novense, o Sintrense, tudo equipas com orçamentos muito acima da média, com orçamentos fortes, investiram mesmo para subir, e o Loutano foi um outsider aqui. Mas foi um outsider desde o início do campeonato, não quebrou naquela primeira fase na primeira fase do campeonato, em dezembro, não quebrou e continuou. O Loutano chegou a andar em primeiro, chegou a andar em segundo, chegou a andar em terceiro e agora estava em quarto. E por muito mérito andámos sempre lá em cima. E, portanto, sentíamos que poderíamos fazer mais, e pronto, e foi com mágoa, mas quero realçar que de facto foi uma época fantástica, que superámos todos os nossos objetivos, conseguimos ir para falar que isto é o Campeonato de Portugal, o Campeonato das Oportunidades.
E conseguimos colocar um jovem guarda-redes chamado Lucas Paes no Vitória de Setúbal na primeira divisão, com muito potencial. Já no início da época conseguimos colocar o Pedro Augusto no Tondela e, portanto, para uma equipa que fez um projeto em que queria, em termos desportivos, promover jogadores, dar oportunidade a jogadores para crescer e ainda por cima andar nos lugares sempre de luta de subida de divisão, foi muito, muito, muito bom, muito gratificante. Mister, já agora, até porque começamos por aí, vamos já falar disso também, tinha aqui a falar mais à frente, mas falamos já. O que é que significou para si, depois deste trabalho, realmente num clube que era visto como outsider? Esperava-se que o Loutano fizesse uma época tranquila, mas não mais do que isso, pelo menos os entendidos do Campeonato de Portugal assim apontavam no início. Acabou com o Loutano a fazer esta época fantástica, que já vinha do seu trabalho também da época anterior, e acaba por ser eleito o treinador do ano desta Série D. O que é que significou para si, enquanto treinador, esta distinção, ainda por cima de uma plataforma como é a página Campeonato de Portugal, Campeonato das Oportunidades, e o 0-0? Olha, uma dupla satisfação neste reconhecimento. A primeira, porque já ainda agora falei, foi de facto pela época fantástica que nós fizemos, acima das nossas expectativas. E eu fui o treinador que comecei a época e acabei a época. Exatamente. E por isso, e com a performance que nós tivemos durante a época, eu penso que me sinto-me satisfeito por esse prémio. Mas também sinto-me satisfeito e é o reconhecimento, e não o reconhecimento tem um maior sabor, porque se o Remo vir bem, o treinador escolhido na Série A é o primeiro classificado, o da Série B, o Henrique Nunes, é o classificado, é o primeiro classificado, na Série C o Agatón é o classificado e na Série D é o quarto classificado. Exatamente. E, portanto, isto ainda tem um maior... E estou a falar isto, e na Série D tem excelentes treinadores. No Olhanense passou excelentes treinadores, o Real é muito bem orientado, tem um excelente treinador, o Alverca igualmente, o Louros, o Tony Pereira, tinha excelentes treinadores. E no meio destes bons treinadores, ser eleito e estar em quarto classificado é com maior satisfação que recebo a distinção e partilhá-la também com o meu staff técnico, porque eles também merecem isto, porque sozinho ninguém faz nada. Zanando, depois do que fez na última temporada e nesta temporada, muita gente, incluindo alguns adeptos, estava a contar que o Zanando continuasse no Loutano. Não é o caso. É um ciclo que se encerra, no fundo, não é? Sim, e foi isso mesmo que foi transmitido à minha pessoa. O Loutano e os seus investidores disseram-me textualmente que era um ciclo que se encerrava aqui. Foi pena não acabar, porque nós queríamos ir até ao fim, mas foi um ciclo que acabou e, sendo assim, esta foi a explicação do Loutano e dos seus investidores, e isto é futebol, a gente tem que aceitar e pronto, e partir para a próxima e à espera de outra oportunidade para fazer outro bom trabalho e para ser feliz como fui no Loutano. Já agora, o que é que achou deste Campeonato de Portugal, nesta sua experiência como treinador no Campeonato de Portugal? Tinha tido aquela experiência já há muitos anos, julgo que em 2008 no Torrizense, na segunda Divisão Nacional, julgo eu, mas o Campeonato de Portugal neste modelo, neste formato, foi a sua primeira experiência, época e meia no fundo, se bem que esta não terminou, mas grosso modo será assim que será lembrado. O que é que achou deste Campeonato de Portugal e desta experiência no Loutano? Olha, o Campeonato de Portugal estava muito competitivo e quanto menos séries tiver o Campeonato de Portugal, mais competitivo ele fica. Porque estas 4 séries, e hoje em dia, já neste campeonato, já se trabalha muito, muito bem. Os clubes já têm por trás investidores, e esses investidores preocupam-se, e o clube preocupa-se em ir buscar boas equipas técnicas, bons jogadores, já é uma rede de prospecção muito boa para que se possa trabalhar bem e depois quase todos os clubes já estão a trabalhar como um profissional, a trabalhar de manhã ou a treinar de manhã e, portanto, isto vai dar qualidade ao trabalho e tendo esta qualidade de trabalho, os resultados vão aparecer. Porque os quadros técnicos já são de qualidade, os jogadores já são de qualidade, o investimento já aparece, não sendo muito, mas aparece, e já não há aqueles
infelizmente está sempre atrasos, mas isso há da Primeira Liga até à digital, vai sempre haver os clubes que estão em atraso, mas tendo sempre as coisas em dia, eu penso que pode-se fazer bons trabalhos. E o Campeonato de Portugal, assim como no meu ano de Turizense, eu penso que o meu ano de Turizense era Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul, era de 3. Também era muito competitivo por causa disso. Quanto menos a gente dividir em séries, mais competitivo fica. Porquê? Porque, vejamos, aqui há uns anos o Algarve apanhava, nas 6 séries, apanhava só a zona do Algarve. Era quase uma distrital, uma interregional. Neste momento, neste formato de quatro séries, que são 4 campeonatos dentro de um campeonato, neste formato, as equipas do Algarve estão a competir com as equipas de Lisboa. As equipas de Lisboa são todas elas competitivas. Há muito jogador em Lisboa, há muito bons técnicos, há muito por onde escolher. E nós estamos a jogar contra um Alverca, contra um Real, contra um Sintrense, contra um Pinhal Novense, contra um Amora, todas estas Sintra, do 1º de dezembro, é tudo equipas com bons jogadores, tudo equipas com muita qualidade, que só veio dar maior valor ao Campeonato de Portugal. E eu falo nesta série. Das outras séries, eu penso que é a mesma coisa. A gente, por exemplo, a Zona Norte vem quase ali ao Grande Porto, e parece-me que a mim o campeonato assim tem muito maior qualidade. E se querem de facto o campeonato das oportunidades, se querem que apareçam jovens jogadores, o nível competitivo tem que ser desta forma, tem que aumentar. Assim como terá que aumentar as condições as condições, não direito de trabalho, mas as condições dos jogos, das infraestruturas, dos equipamentos desportivos, porque parece-me a mim que ainda é a peixe menor deste campeonato. É eu estar a jogar no estado do Algarve e 8 dias depois vou jogar a um sintético da primeira geração, pequeno, mas pronto, é o campo, por exemplo, é o campo que o adversário tem, mas é ali que nós temos que jogar. E penso que aí é que é o maior handicap para... E um dos maiores desafios para o trabalho de um treinador também, não é? Exatamente. Porque nós podemos ter um modelo de jogo, uma ideia de jogo muito bem definidas, mas jogar no estádio do Algarve ou num campo desses muda tudo. Não, e esse foi um dos segredos do Loltano, foi precisamente isso. Adaptar-se a isto tudo. Adaptarmos a isto tudo, ter a nossa ideia de jogo, mas ter alguns princípios, ter os nossos princípios, mas muitas das vezes a nossa ideia de jogo era alterada por causa dessas condições. Portanto, isto para resumindo, também quando estava no Turizense, nós também fizemos uma excelente época. Lembro-me que aí subiu o Fátima do Rui Vitória, com jogadores emprestados do Sporting e do Benfica, e nós éramos satélites da Académica, do AF, e fizemos também um excelente campeonato. E esse campeonato, eu lembro-me, a Zona Centro, nós tínhamos jogos que vinha quase desde o Porto até Lisboa, a Zona Centro. Isto tinha muitas equipas, eram as melhores equipas mesmo da Zona Centro. E, portanto, para este campeonato ter esta qualidade, e para se trabalhar e para dar continuidade ao trabalho que está a ser feito, penso que quantas menos séries, melhor. E eu penso que eu penso que não é 2021, em 21-22 já vai entrar com 24 equipas e depois vai passar em 20, que é a terceira liga. E eu penso que aí já vai aumentar a qualidade do campeonato. O próximo ano de transição é que vai ser complicado, porque são muitas equipas, não é? 96 equipas. Muitas equipas. Olha, para mim é um retrocesso aí. Para mim é um retrocesso. Porque a primeira fase é quase um distrital. É quase um interregional. A primeira fase. Mas pronto, eu compreendo que seja um ano de transição, mas eu se calhar, não sei, eu estou a falar no campo desportivo, eu se calhar não fazia esse ano de transição, e visto que terminou agora, repensava já e arrancava já para o próximo ano, já com esse quadro competitivo. Mas eu também compreendo que pode haver uma segunda vaga do Covid, também compreendo por causa dos problemas financeiros, compreendo isso tudo, mas em termos desportivos, arrancávamos já com o modelo da terceira liga, com 24 equipas, 20 equipas, já podíamos se calhar até fazer 2 séries, Norte e Sul, como faz o campeonato de júniores, e se calhar nós já tínhamos atalhado e não ter que jogar
tínhamos atalhado E o a caminho e não teve que contestação até jogar. podia ser menor, etc. Portanto, poderia ter E sido uma solução. muito menor, muito menor. Do ponto de vista da carreira do treinador José Nando, o que é que o seduziu neste projeto loltano e no Campeonato de Portugal, do ponto de vista da sua carreira, do crescimento enquanto treinador ou da afirmação enquanto treinador dentro do futebol português? Olha, o que me aliciou no projeto loltano foram as pessoas que me convidaram, que foram muito convictas e que me disseram, olha, o nosso projeto tem como base isto assim, assim. Eu disse assim, muito bem, mas senti da parte das pessoas que havia uma convicção de que aquilo iria ser assim e era para cumprir. E depois, as pessoas gostam de ir onde sentem-se desejadas. E eu senti-me desejado. E, portanto, sentindo-me desejado, eu vou motivado. E um dos maiores fatores que me levou a este desafio foi porque eu tinha estado no estrangeiro e já andava há 7 anos no estrangeiro. E eu disse assim, não, já estou farto disto, já estou um pouco farto de andar no estrangeiro. Ainda por cima, no estrangeiro, a 6.000 quilómetros, a 8.000 quilómetros, com culturas diferentes. Eu disse cá para mim, não, quero voltar a Portugal e quero entrar. E pronto, e foi uma porta de entrada, foi eu regressar a Portugal, estabilizar em Portugal e as pessoas que me apresentaram o projeto fizeram-no com convicção, fizeram que eu ia cumprir e fizeram-me sentir desejado. Gerando, falou há pouco da questão importante para si, se calhar às vezes até mais do que uma distinção de ser o treinador do ano, da valorização dos jogadores que saltam do Campeonato de Portugal para a Primeira Liga. Como treinador e tendo sido ex-profissional de futebol também, como jogador, é importante este lado da valorização individual do atleta dentro das suas equipas e obviamente o trabalho coletivo. E hoje mais do que nunca, porque nós estamos a seguir um futebol muito estereotipado e a falar-se muito em organizações coletivas e toda a gente já estuda bem o futebol. E eu penso que isto temos que começar a dar também espaço ao jogador de futebol, àquele jogador criativo que nós tínhamos há uns anos atrás. E este campeonato dá muito ênfase a esses jogadores. Isto porquê? Porque aqueles jogadores que têm menos espaços nas equipas, e muitas das vezes é nas equipas grandes, não é? Num lote de 20 jogadores que saem das equipas grandes, saem 10 ou 12 ou 5 ou 3 para as equipas A's. E depois os outros. E depois os outros dos outros clubes. Onde é que eles têm espaço para jogar? Onde é que eles vão aprender? Pronto, fizeram o campeonato sub-23 da Revelação para haver uma extensão do campeonato de júniores. Mas depois e os outros? Há tanto jogador por aí. E eu penso que o Campeonato de Portugal, para esses atletas, é muito gratificante, porque tem um espaço onde eles já podem... É uma antecâmara do futebol profissional, porque eles estão a trabalhar como profissionais, estão a ter equipas técnicas que estão a trabalhar ao nível de uma Primeira Liga. De uma Primeira Liga, exatamente. E, portanto, isso só vem valorizar. E nós temos surpresas. E depois vamos ter surpresas de jogadores que aparecem, que vieram do Campeonato de Portugal e no tempo que corre, em que os clubes cada vez mais têm problemas financeiros. Ir buscar jogadores a estes campeonatos é um recurso muito válido. E o Campeonato de Portugal tem-se manifestado por isso. Ser um campeonato muito exigente, onde há muitos jovens jogadores que, se calhar, se não houvesse este formato, não teriam espaço e perdiam-se jovens valores. E depois tem sempre aquela parte, mas isso também é no futebol profissional, daqueles jovens que vêm. Nós funcionamos às vezes um bocado como o futebol português funciona um bocado como um intraposto. Os sul-americanos e africanos vêm a Portugal, entram na Europa por Portugal para ver se dá e depois passar para a Espanha, para a Inglaterra, para a Turquia, para a Alemanha. E, portanto, até para esses, isso, num nível mais abaixo, até para esses isso é bom. Eles chegam aqui e nós temos muitos casos de jogadores africanos e sul-americanos que também vêm a este campeonato de Portugal que não tinham espaço
que não tinham espaço nos países deles, eles vêm aqui para se valorizarem e aparecem, e também aparecem muitas surpresas. Portanto, isto é mesmo um campeonato das oportunidades, é preciso, é saber, é dar continuidade e manter este nível competitivo. E os clubes do futebol profissional não terem esse tabu, até pelo que o Ministro está a dizer, e tudo que temos falado aqui na quarentena da bola, de olhar para os jogadores do Campeonato de Portugal e para os treinadores que trabalham no Campeonato de Portugal, porque a qualidade está lá, é preciso realmente a oportunidade. É a oportunidade, exatamente. Eu tive jovens, olha, eu tive jovens tive um jovem que estava no Farense, a época que é o Ângelo Taveira, que tinha 19 anos, tinha saído dos júniores do Farense para a equipa principal, um jovem com potencial, mas estava completamente tapado, ainda não tinha o espaço dele, veio ao Lutano e veio-se valorizar. Se calhar agora vai integrar o plantel da equipa do Farense, se não ficar no Farense, se calhar vai para uma segunda liga, mas perceber, era um jovem que fez a formação num clube muito modesto, passou para o Farense, e aí do Farense veio para nós e aqui é que se veio valorizar. Portanto, a oportunidade é sempre neste campeonato para estes jovens jogadores. Porquê? Porque o Farense não tinha sub-23, não tinha equipa B, por acaso agora formou equipa B, mas jogava um nível da distrital, da segunda distrital, e ele precisava de um nível competitivo mais acima, e veio-se valorizar ao Lutano. E é realmente um campeonato interessante. O Mário Pacheco, para encerrarmos aqui este tema, pergunta-lhe se acha que deveriam existir restrições para estrangeiros no Campeonato de Portugal para salvaguardar o jovem jogador português. E concordo plenamente, e penso que isso já vai ser feito no próximo quadro competitivo. Eu penso que sim. Portanto, a gente também tem que dar oportunidade a quem vem de fora, porque às vezes trazem-nos mais-valias à equipa e é muito bom para nós, e até mesmo para nós aprendermos, mas obviamente que tem que se dar, tem que aumentar o número de locais, tem que ser maior que o número de não locais. E concordo plenamente. E outra coisa que teremos que também parece que vão fazer é que os locais, acho que era até aos 21 anos, ou até aos 23, e eles agora vão passar para 19, o tempo que eles têm que estar em Portugal. E eu penso que eles estão a apertar mais ainda a malha para que possamos dar a oportunidade ao jovem futebolista português. Janando, vamos falando agora um bocadinho também da sua carreira como jogador e depois também dos treinadores que encontrou. Eu rapidamente, fazendo ali uma análise muito rápida, encontrei algo curioso, é que nomes míticos como José Torres, António Oliveira, o próprio Manuel de Oliveira, depois Henrique Calixto, Oliveira, José Romão, José Rachão, quer dizer, e depois o professor Manuel Machado também, aí já como treinador adjunto, faz tudo parte da sua vida. Portanto, grandes mestres são assim conhecidos, não é? De que forma é que esta gente toda o influenciou? Porque realmente há aqui nomes do passado e muitos do presente que acabam por toda a gente tocar aí na sua carreira. Olha, lembro-me deles todos e aprendi com eles todos. Obviamente, como jogador, não tinha uma percepção maior do futebol, mas todos eles eu aprendi e fiquei com... E quer jogasse, eu quase que joguei sempre nos clubes onde passei, mas mesmo que não jogasse, aprendi com eles todos. Agora, depois a gente, quando é treinador de futebol, é que começa a assimilar mais o que é um treinador. E então comecei a olhar mais para o treinador. Obviamente, olha, como jogador, eu como jogador tive o Vítor Oliveira e subi divisão na Académica. E só que se eu tivesse o Vítor Oliveira, se calhar como já treinador principal e eu treinador adjunto, se calhar eu observava de forma diferente. Mas isto para dizer o quê? Destes treinadores todos, eu sempre soube o que é que queria fazer. Eu, quando terminei a minha carreira como futebolista aos 34 anos, eu já tinha o segundo nível. Já estava na sua cabeça que ia ser treinador. Já tinha o segundo nível, já tinha o Basic, o UEFA Basic. Portanto, eu já sabia o que é que queria. E mal terminei, fiz logo o Advance, que é o terceiro nível, e mais tarde fiz o Pro. Fiz logo isso tudo, eu já sabia. E, portanto, eu fui aprendendo com esses treinadores todos. Como disse, como falou, António Oliveira, que foi selecionador, depois foi para
foi treinar o Futebol Clube Porto, José Romão, Rachão, todos eles eu lembro. Até o mestre Manuel de Oliveira teve, Manuel Oliveira, eu tive o Manuel Oliveira o bom gigante. E tive o Henrique Calixto, muito Exatamente, bem, exatamente. e disse muito bem. E aprendi com eles todos, e se calhar foi essa influência deles todos que me fez apaixonar ainda mais pelo futebol e não largar o futebol quando terminasse a minha carreira de jogador de futebol. Foi através deles, aquilo que eles me foram incutindo, que me disse assim, não, é esta a profissão que eu quero seguir. E depois de seguir a profissão, eu tive a felicidade de encaixar logo. Pronto, eu depois andei ali no futebol de formação. Anos da Académica, não é? E a Académica permitiu-lhe abrir essa porta. Abrir essa porta. Eu, quando fui para o futebol profissional, eu tive a felicidade na Académica, nessa altura, a Académica ia buscar bons treinadores e treinadores com boa escola. Eu apanhei logo no meu primeiro ano de profissional, apanhei o Manuel Machado. O Manuel Machado, o currículo fala por ele. Aqui há uns anos atrás, só para lembrar, o Manuel Machado tem não sei quantas UEFAs pelo Guimarães, qualificações e com o Nacional. Subiu o Moreirense 2 vezes. Portanto, eu apanhei o Manuel Machado no auge do Manuel Machado. E pronto, e isso parece que não, a gente aprende. Com ele mais à frente, não é? Como treinador depois trabalhei com ele mais à frente. Agora, depois do Manuel Machado, eu tive o Domingos Paciência. Estamos a falar do Domingos Paciência, que vinha de um Porto B, onde teve como treinadores e como coordenadores, homens como o Ilio Duval, que está agora na Federação, que é adjunto do nosso selecionador, e o Luís Castro, que era o coordenador, e que são pessoas... Se falava nessa altura que o Domingos podia pegar no Porto A, não é? Portanto, exatamente, quer dizer, estamos a falar de treinadores com competência e que tiveram uma escola muito, muito competente. Mas você ainda teve Raul Águas, João Alves, Vítor Manuel... Isso já foi como jogador. Mas depois do Domingos... Como jogador, exatamente. Eu estou a falar... E estas 3 referências, que eu vou-lhes falar já na terceira, estas 3 referências foi o que me influenciaram depois da minha carreira como treinador. Depois tive o André Vilas Boas, que vinha, que era o primeiro ano dele como treinador, vinha com o know-how todo do José Mourinho e do José Mourinho dos melhores anos do José Mourinho, Porto, Chelsea, Inter de Milão. Apanhei o Vilas Boas naquela fase que ele estava motivado, que ele queria aparecer, que ele deu tudo e que tinha um know-how todo. Grande época fez na Académica, grande época. Exatamente. Portanto, essas três influências, quando eu estou como adjunto e como essas 3 influências fizeram com que eu me apaixonasse mais pelo futebol. Paralelamente a isso, eu disse, não, eu tenho a experiência como jogador, estou a ter esta experiência no campo com estes três treinadores. E para não falar que todos por exemplo, o Domingos Paciência, o adjunto do Domingos Paciência é o Miguel Cardoso. E o observador era o Sérgio Vieira, que estão todos na primeira divisão. Sim, portanto, estamos a falar aqui de muita competência e de muitos anos de trabalho. E, portanto, isto a mim só me veio valorizar, só me veio apaixonar mais pelo futebol. E pronto, e depois ali é que eu disse, não, agora também já quero ser principal. E pronto, e estas foram as influências que eu tive. E depois claro, fui construindo a minha carreira e passando de adjunto para principal. Zé Nando, como é que surge, vamos pegar aqui, como é que surge o Burkina Faso na sua vida? Porque há treinadores portugueses em todo o mundo e eu por acaso já tive a oportunidade de falar com muitos que estão espalhados por todo o mundo, mas como é que surge o Burkina Faso e o que é que nos pode contar dessa experiência? Olha, ainda bem que me fala do Burkina Faso, porque eu ia-lhes falar mais à frente, porque, pronto, isso é um trabalho de selecionador, é mais selecionador do que treinador, pronto. E também quero dar um abraço ao Paulo Duarte, porque foi ele que me convidou, e o Paulo Duarte é outra das pessoas que me também influenciou na minha carreira como treinador, porque ele tem uma capacidade de adaptação, e então ali na África, que é preciso ter muito estômago, ele tem uma capacidade de adaptação, ele é mesmo daqueles dos portugueses, quando a gente diz assim, o português, o que é que o treinador português tem? Não, o português adapta-se bem aos contextos, e ele é o exemplo disso. Portanto, o que é que me fez? Ele fez-me um convite porque estava a precisar de uma pessoa para o staff técnico, e fez-me um convite, como ele já conhecia o meu trabalho,
tirou informações também do meu trabalho e eu aceitei. Aceitei porquê? Porque era um desafio novo para mim. E qual era o desafio? Eu queria experimentar o que é ser treinador de uma seleção. E de uma seleção que queria crescer, que queria estar nas 16 melhores equipas da África. E fomos a um CAN, fizemos o apuramento para o CAN e tivemos no CAN, só que calhámos no grupo da Costa do Marfim, do Drogba, e foi mais complicado, depois na fase final. Mas tive o prazer de conhecer pessoas no Burkina Faso, sobretudo o Ministro do Desporto, queria a todo custo colocar o Burkina Faso nos jornais, queria colocar o Burkina Faso, o futebol do Burkina Faso a ser falado em África toda. O presidente da federação também queria ter uma equipa competente e então fez-nos o convite e deu-nos condições de trabalho para a gente fazer um trabalho válido. E fizemos um apuramento imaculado, acho que só empatámos um jogo 0-0 salvo erro na Gâmbia, mas de resto fizemos um excelente apuramento e depois fomos para o CAN. E no CAN, pronto, tivemos a infelicidade de calhar com a Costa do Marfim e pronto, e passaram eles à outra fase. Mas no ano seguinte, o Paulo Duarte chega à final do CAN, que perdeu 1-0 com o Ghana. Portanto, o que me fez a mim foi eu querer experimentar o que era ser treinador. Eu já queria ser o que era treinador de um clube e um treinador de seleção. E foi muito diferente. E foi muito diferente. E foi muito diferente e foi uma das razões que depois eu também deixei, não quis ser mais treinador de seleção. Fez-me falta aquele dia-a-dia. Exatamente, fez-me falta a construção do treino, o dia-a-dia, o estar com os jogadores, o trabalho de seleção é mais trabalho de gabinete, mais de observação, e eu fiquei, olha, se fosse hoje, se calhar até aceitava, mas eu estava a sair, estava a sair de jogador, com aquela ânsia de coisa. Se calhar hoje, aceitava e se calhar até era, mas hoje ainda não, que eu ainda tenho vontade e tenho muita paixão do treino e sou um aficionado pelo treino e gosto de ir lá para... Mas foi isso que me fez parar e disse assim, não, vou outra vez esperar por uma oportunidade, mas quero ir para um clube, porque no clube o trabalho é muito diferente. A gente na seleção é horas e horas a ver vídeos, depois é fazer tours pelos aos fins de semana, pelos jogadores que a gente quer observar e que são selecionáveis, é muita observação e depois de 3 em 3 meses temos os jogadores 5 dias para treino, 8 dias para treino, às vezes para 3 dias, e isso não é, para quem gosta do campo, não é muito estimulante. Mas foram 2 anos muito, muito bons e que eu, pronto, olha, pelo menos disse, para já não quero já ir para selecionador. E já vamos falar do resto das experiências, mas o futebol africano tem um contexto muito particular. Ficou apaixonado pelo jogador africano, pelo futebol africano, porque eles, a nível técnico, a verdade é esta, não pedem messas a ninguém. Depois, no conhecimento do jogo, às vezes é que é um bocadinho mais complicado, não? Ou até conhecem bem o jogo, mas desorganizam-se muito rapidamente, porque pronto, é o estilo, não é? Mas o que é que achou e de que forma é que o influenciou este contacto com uma seleção africana? Eu tive a felicidade de ter jogadores, naquela altura tive a felicidade de ter jogadores campeões por França. O Charles Carbouré jogava no Marselha, o Aristides Vancé jogava no Mainz. Tive a felicidade de ter grandes executantes. O jogador africano, eu costumo dizer, ele tem lá tudo. Ele tem a resistência, ele tem a força, ele tem a velocidade. O problema... Pronto, ele tem lá tudo. Aquele é um diamante mesmo em bruto. O problema já disse. O problema tem a ver com as condições de vida e as questões culturais. Por isso é que os clubes estão a optar de ir buscá-los lá mais cedo, aos 12, aos 13 anos, já os trazem para cá, para quê? Para os alimentar bem, para eles irem à escola, para eles terem regras de mais civilizacionais, para que possam, porque o problema do africano, por exemplo, eu tive isto só para lhe dar um exemplo, vamos falar de regras, porque isso depois reflete-se na organização coletiva do jogo, e por isso é que às vezes a gente... treino, não é? Então
Porquê é que tu não fechaste o espaço interior e foste para ali? Porque aquilo é cultural. Aquilo é assim. Porque, repara uma coisa, eu tinha jovens, repara uma coisa, se eles, em questões dos horários, os horários, a gente, por exemplo, tem um africano que diz assim, olha, às 9 horas o treino tens que estar aqui. Ele aparecia sempre às 9h30, 9h10, 10 horas. E a gente diz assim, então não tens o telemóvel e não pões a despertar, não tens um despertador? Não, nunca precisei, eu nunca tive telemóvel, eu acordava, eu acordava a horas que eu acordasse, a horas que a coisa. E, portanto, isto é uma desresponsabilização. Para ele, não... E muitas das vezes esquecia-se de pôr despertador. Porquê? Porque isto é cultural. Por exemplo, não iam à escola, por exemplo, na escola às 8h20 há o toque de saída, às 8h30 há o toque de entrada. Isto é uma regra. Eles não têm essas regras. E quando chegam aqui, têm dificuldades em cumprir essas regras. E então, se for regras mais complexas, que é o jogo de futebol, que são 11, em que ele tem que se enquadrar naqueles 11, ele muitas das vezes vai fazer aquilo que lhe está inerente no self dele. E, portanto, nunca conseguia cumprir com as regras, e isto, para a organização coletiva, quando nós temos uma equipa e queremos dar-lhe uma certa organização, eles falhavam porque aquilo era cultural. Ele tem que se tirar do meio mais cedo aqueles jovens primeiro, para os nutrir como um atleta, porque muitas das vezes nós encontrávamos atletas, os locais, que muitas das vezes só tinham uma refeição por dia, ou tinham duas, mas a segunda já era má. E, portanto, o que é que acontece? Claro que aqueles que estavam na Europa não é? Eles estavam claro. Bem. Mas o que é que acontece? E eles, como eles só tinham essa... eles muitas vezes estavam mal nutridos. E, portanto, os problemas africanos, e estou a falar da África Negra, claro que se falamos claro. no Norte da África, no Magreb e na África do Sul é diferente. Pronto. Estes jovens, mas o potencial está lá todo. Sim, tremendo, e depois tem uma coisa muito boa, é que querem aprender. Querem aprender e são muito mais comprometidos. Porque eles já veem na pessoa, o treinador, o mestre, respeitam e querem... Exatamente, e querem aprender. Isto é uma coisa boa. Eles têm lá as ferramentas todas, têm lá as ferramentas para jogarem em grandes intensidades. Hoje em dia jogam-se em grandes intensidades, eles têm as ferramentas todas para jogarem em intensidade. O que é que lhes falta? Isso que já falamos. Falta-lhes eles cumprirem essa organização coletiva por causa da cultura que eles têm de responsabilização, e falta-lhes também, muitas das vezes, o conhecimento do jogo. Porque eles jogam um futebol de rua, mas diferente do nosso futebol, do futebol de rua. E falta-lhes um bocado também esse conhecimento do jogo. Mas isso, eles podem vir aqui aprender, se vierem muito cedo, eles vão aprender. E é isso que os clubes europeus, os grandes clubes europeus, estão a fazer com os atletas africanos. Fernando, a seguir segue-se o Qatar na sua carreira, o Al Shahania, acho que é assim que se diz. Exatamente. O João Milton Pereira Nunes até lhe faz já aqui uma pergunta: como é que foi essa experiência na Qatar Stars League, onde foi inclusivamente o treinador do mês, isto treinando um clube pequeno e perante treinadores de nível mundial, como Josualdo Ferreira, e também lá estava Lamouchi, entre outros. Como é que foi esta experiência que também tem um lado enriquecedor e culturalmente, por exemplo, se olharmos para a África e para o Qatar, é totalmente diferente, não é? Olha, foi das melhores experiências que eu tive enquanto treinador. Eu cheguei lá como... Eu fui para o Al Shahania, nunca tinha estado na Primeira Liga, o Al Shahania. Era um clube, era um clube que fica a 70 km de Doha, que é a capital, é a terra dos camelos. Tem lá um camelódromo mesmo ao lado. Fazem lá as competições, não é? Que aquilo as competições. O complexo desportivo é ao lado. Portanto, eu quando cheguei lá, eu disse assim, eu não sei onde é que estou. Eu quando vi a cidade muito bonita, uma cidade futurista, e depois fui para 70 km, agora acho que tem lá umas autovias, está mais perto. Mas quando vi para 70 km, eu disse assim, mas para onde é que eu vou? Mas foi das melhores experiências. Olha, subimos o clube à primeira divisão. Portanto, tivemos logo naquele ano, eles também queriam um projeto de subida, queriam apostar para subir. Subimos naquele ano. Foi muito, muito, muito gratificante, porque o Shahania nunca tinha estado na primeira divisão, era sempre a segunda divisão do
do Qatar e foi para a segunda divisão. Porque isto é assim, a gente quando fala nos países do Golfo, há clubes grandes e clubes pequenos. As pessoas aqui lembram que é tudo petrodrolas. Não, há clubes grandes, mas não é. Mas não condições e clubes com poucas condições também. Exatamente. Mas por acaso ali tinham todas as condições, porque o Estado dá tudo ao mesmo, dá o complexo desportivo. Eles até são iguais. Balneários, os campos, são todos iguais. Dá tudo. E tinha boas condições de trabalho. Na segunda liga, muitas boas condições de trabalho para um clube de segunda divisão. E depois, o que é que acontece? Na primeira liga, a primeira vitória do Charrani na primeira liga também foi comigo. Foi contra o Accra, ganhamos 2-1. Mas o que é mais disparo ali é a desigualdade que existe entre uma equipa grande, ou uma equipa, nós dizíamos uma equipa com shake e uma equipa sem shake. Era o que nós apelidávamos. Quer dizer, só podem haver 4 estrangeiros, nós chamamos de 4 profissionais, 4 estrangeiros. É claro, o Al-Sadd, o La Rua, que agora é o Dorreu, naquela altura também havia o Alger, já acabou, o Al-Garrafa, o Arabi, são equipas históricas que, para além de ter os dinheiros do Estado, ainda eram suportadas por um sheik. O que é que acontece? Estes clubes, para os outros clubes, era uma diferença muito, muito grande. E o que deu gozo ali foi estar na primeira divisão a lutar com estes clubes. É claro que os jogos eram muito, muito desiguais. Depois, o Qatar não é que tenha muitos jogadores locais, porque é um país pequeno e é um país recente. O que é que acontece? Os melhores locais vão para o Al-Garrafa, vão para o Arabi, vão para o Al-Sadd. O que sobra, e muitas das vezes eles são polícias, são militares, ainda o que vai dificultar mais, porque depois, no dia dos jogos, eles às vezes têm os seus compromissos, e aquilo é sagrado. Têm os compromissos da polícia e militares. Os locais que tinham menos qualidade, ainda por cima eram aqueles que eram polícias e que eram militares, era o que eu para os clubes mais pequenos. Era quase como um hobby para eles. Epá, isto era uma não é? O alto rendimento. Era um desafio para nós. E nós fizemos ali um bom trabalho porque tentámos profissionalizar isto. Tentar dizer a eles que isto não é um hobby que vocês venham aqui fazer. E então começámos a pôr os treinos muito mais competitivos, começámos a dar mais seriedade no trabalho, e eles também agarraram a ideia, e depois os treinos, como eram estimulantes, eles começaram a agarrar, e então fizemos também fizemos ali depois também uns bons jogos. Agora, o desafio foi de facto ir para um país desconhecido, com uma cultura totalmente diferente, com uma religião totalmente diferente, e adaptar a esta realidade, subir divisão e estar na primeira divisão. E fui considerado nesse mês, para um clube pequeno, nós estarmos um mês sem perder era muito bom. Mas é que nós estamos a falar, mas é assim, eu costumo dizer assim, a linguagem do futebol é igual em todo o mundo. Agora, o problema é depois o andamento com que se joga, é o ritmo com que se joga. Por exemplo, eu cheguei, olha, mais uma vez, eu cheguei ao Qatar, o meu lateral esquerdo, se a bola estivesse do lado direito, se eu dissesse ao meu lateral esquerdo para fechar o espaço interior, ele sabia perfeitamente o que era. Portanto, isto a linguagem é ali no Qatar, se for ao Uruguai, se for ao Brasil, se for a África, ele já sabe o que é fechar o espaço interior. Agora, o problema é o timing com que ele faz e o andamento e o ritmo que ele faz. Isso é que é o grande problema. E aí é que tem o conhecimento do jogo, é que entra os aspectos... E às vezes antecipar o movimento do adversário, etc. É o tal timing. Aí é que é chegar ao timing certo, fazer isso no timing certo e na velocidade certa ou no ritmo certo, esse é que é o problema. É que faz a diferença. Agora, o conceito está lá. Ele sabe o que era quando a bola estava lá, ele começava a fechar. Só que muitas das vezes ele fechava tarde. E ainda deixava. Porquê? Porque não sabia o timing de fechar e ao ritmo que ia. Portanto, esse é que foi o desafio, criar exercícios, criar ali uma base para que eles conseguissem
no treino, aprender o conceito que eles sabiam, conseguissem operacionalizar no treino para eles darem a resposta no jogo. Este é que foi o maior desafio. E daí veio os resultados. E pronto, e também foi muito gratificante porque num país em que há esta desigualdade, um treinador de uma equipa pequena, como o Al-Shahrania, ser considerado o treinador do mês de setembro e de outubro, perante um Josualdo Ferreira, que foi lá campeão, e nesse ano o Josualdo já foi campeão, não, foi no ano seguinte, já não me lembro. O Josualdo estava lá o Lamus, que agora treina a Inglaterra esqueci-me, deu-me uma branca. E ainda estava lá o Lamadi, que é Nottingham Forest, não é? Nottingham Forest. No Nottingham, exatamente. E ainda estava lá o Balmadi, que é o selecionador argelino que ganhou agora a CAN, recentemente a CAN. Portanto, no meio destes três treinadores consagrados e com plantéis e com jogadores muito bons, mas mesmo de outro nível. Aqui é a mesma desigualdade, porque aqui é a mesma desigualdade. Porque ali de 4, nós ali temos que jogar com 6 locais e 4 estrangeiros. Os locais para as equipas pequenas são os mais fracos. É os que sobram, não é? Mais ou menos isso. E os estrangeiros não há muito dinheiro para ir buscar o Mister tinha, a estrela era o Merria, não é? Que tinha jogado no Real Madrid, etc. Sim. Já agora... Era importante ter um jogador como ele naquela estrutura? Muito importante, porque ele, lá está, porque ele tinha a experiência, e sobretudo era um jogador que já teve noutros patamares, e estava ali no eixo central, tinha também características de líder, conseguia liderar bem a equipa, e porque ali geralmente vão buscar, não se pode ir buscar guarda-redes, porque eles querem fomentar o guarda-redes, não se pode ir buscar guarda-redes, então ali quase sempre, eles agora aumentaram para 5 os estrangeiros. Os 4, geralmente, as equipas optavam, por exemplo, por um central, por um médio e por 2 avançados. Ou o avançado podia ser um segundo avançado, ou podia ser um ponta de lança, ou o avançado podia jogar nas linhas, pronto. E nós ali tivemos a felicidade de ter o Merria, o Álvaro Merria, e ele fez ali, ele não lá está, mas fez ali nesses anos, fez 2 boas épocas, e era a mais-valia, porque tinha jogado em Espanha, no alto nível, era muito comprometido com o treino, muito ligado, e foi a mais-valia. Quando eu falo com gente que trabalhou no Golfo ou que trabalha no Golfo, muitas vezes, agora menos, porque as coisas têm evoluído em muitos sentidos, até por força da presença de treinadores como portugueses, croatas, etc. E de várias partes do mundo, franceses, etc. Mas muitas vezes vinha à baila a questão da malandrice, digamos assim, do jogador árabe ou do jogador daquela zona do Golfo que não está muito habituado ou que não gosta muito de receber ordens, não é? Como é que foi a sua experiência em relação a isto? Foi bem recebido? Aquilo que pretendia foi bem acatado? Ou também houve alguma dificuldade nesta área? Eu não chamo malandro, aquilo é cultural, ele não chama malandro, aquilo é assim, eles não precisam do futebol, claro. E portanto não estão dispostos a fazer sacrifícios, é só por causa disso. Pronto, eu também encontrei desses jogadores, eu tinha jogadores que às vezes treinávamos ao fim da tarde, então quando dá o calor, treinávamos ao fim da tarde, quando o sol caía, eles faziam a reza do pôr do sol. Pronto, nós treinávamos a seguir. E eu, muitas das vezes, é uma das coisas que o treinador tem que se adaptar. Eu tinha um plano de treinos, e a gente, no plano de treinos, eu articulava-me sempre com o staff médico para antes dizer-me quem são os jogadores que estão disponíveis, quem é que está, que é para a gente fazer, claro, planear o treino todo direitinho. E muitas das vezes eu chegava à hora e não tinha informação nenhuma. Eu não tinha informação nenhuma e dizia assim, bem, isto vai faltar 1 ou 2, nós temos que já estar aqui preparados para o plano B, se faltar 1, 2, vamos colocar este exercício, aqui já vai ser assim, já vamos adaptar os exercícios. Mas às vezes tinha treinos que chegava lá e não via 5 ou 6. E eu disse assim,
E no outro dia perguntava-lhes a eles e as desculpas eram, olha, fui buscar a minha mãe ao aeroporto, que ela tinha chegado há pouco, e eu tive serviço na polícia, fiquei da Federal Sociedade, fiquei lá, era desculpas destas. O que é que a gente faz? Se a gente vai... Se bater de frente não resulta, não é? Porque culturalmente não vai resultar. Só vai resultar se for um clube grande e houver uma multa, e se houver uma multa de... Mas aí já estamos a falar de profissionais e jogadores que ganham muito bem. O que é que a gente começou a fazer? Foi por aí, foi pelos treinos. Os treinos começaram a ser apelativos, começaram a ser treinos mais com bola, treinos mais contextualizados, e eles começaram a perceber que aquele espaço que iam treinar era um espaço de diversão também. Porque eles também estavam habituados a treinos enfadonhos, em treinos com muito volume, e para eles aquilo, lá está, o ar muitas vezes tem um nível de resistência à frustração muito baixa. E então, não vou. Eu não preciso disto, estou na polícia, estou aqui, e a qualquer momento se sair daqui arranjo emprego a qualquer lado, não vou. Só não estou para chatear, no fundo, às vezes. Pronto. E foi aí uma grande vantagem que nós criámos. Nós criámos um treino muito apelativo, começámos a criar empatia com as pessoas, até os próprios dirigentes já vinham cá para fora tomar o chazinho e sentar-se lá nas poltronas dele com o chazinho para ver os treinos, porque os treinos foram alegres, foram apelativos, foram treinos mais virados para o futebol, mais para a ideia de jogo, e então aí a nossa vantagem foi essa, foi criar aqui um plano de treinos onde fosse muito apelativo para eles. Eles começaram a faltar menos. Eu sentia mesmo os jogadores com prazer. E terminávamos, e fomos terminando a época com menos absentismo aos treinos e com muita mais vontade deles treinar. Depois nós às vezes até queríamos, de manhã era impossível de treinar, mas muitas das vezes há ali um período de novembro, dezembro, dá para treinar de manhã. E às vezes eu queria meter um treino de manhã e eu comecei a ficar espantado com a aderência deles, porque eles já queriam vir treinar de manhã, que era coisa que o árbitro ir para treinar de manhã, mas aqui, mesmo os profissionais, mesmo dos jogadores de alçada, do downhill, treinar de manhã é muito complicado para aquela gente. E então eu já me apareceu mais gente nos treinos, porque eles sabiam que iam ter contacto com a bola, iam ter jogo, iam se divertir, e ao mesmo tempo estavam a treinar. E foi uma experiência muito boa, e pronto, foi das melhores experiências que eu tive, mas lá está. Eles sabem os conceitos do futebol, a linguagem do futebol, só que pronto, também precisam de ser estimulados, precisam de aprender outras dinâmicas, porque e agora viu-se, agora na Copa do Brasil, na Copa América, no Brasil, a equipa do Qatar apresenta um futebol muito positivo, muito agradável, porque eles estão a evoluir e eles querem. Só que também é preciso que a gente nos leve as ferramentas para que eles possam pôr todo o potencial cá fora, porque há muito bom jogador e também há força de vontade. Mas terá aqui no meio depois uma questão em que volta a ser adjunta, já lá vou, mas e a Jordânia? Como é que foi a Jordânia? Como é que foi porque foi mais um projeto, ou seja, Burkina Faso, Qatar, e depois a Jordânia. Voltou a Portugal e volta a sair para ir para a Jordânia. Que imagino que, por exemplo, em relação ao Qatar ainda esteja um bocadinho mais atrasado. E o que é que encontrou nesta realidade na Jordânia, nesta experiência no Shabab Al-Ordon, acho que é assim. Shabab Al-Ordon, eles chamam de Shabab Al-Ordon, olha. Sim. Foi dos projetos que eu tive mais pena que não chegasse ao fim. Isto porquê? Porque se calhar foi dos clubes, estamos a falar, o Shabab Al-Ordon é quase um quarto, quinto clube da Primeira Liga Jordana. Corresponde quase aqui a um Guimarães, a um Rio Ave, pronto, tem os três grandes, que é o Ardat, o Faisal e o Al Jazeera. É como se fossem os três grandes. E quando me apresentaram esse projeto, o presidente disse-me assim, olha, eu quero ficar no top 4, no top 4. Porque nós ano passado ficámos em quintos, eu quero entrar no quarto, porque o quarto dá-me acesso às competições,
E eu disse assim, pronto, tudo bem, vamos lutar por isso. E as coisas estavam a correr, ainda não, eu vim-me embora, não perdi um jogo, só tive um empate. E as coisas estavam a correr bem. A equipa era boa, formámos ali eles tinham ali um bom lote, porque o Shabab Lorden também é conhecido por uma equipa que aposta nos jovens, uma equipa irreverente, uma equipa também que não tem nomes sonantes, não tem os big names, mas que aposta sempre em jogadores jovens e de qualidade. E nós fizemos uma boa campanha. Estávamos em segundos, quando me vim embora, estávamos em segundos classificados a 2 pontos do Algeciras, ainda não tínhamos jogado com o Algeciras. Se ganhássemos ao Algeciras, passávamos para a frente. Só que aquilo foi problemas financeiros. Isto porquê? O Shabab Al-Ordem, não é só o Shabab, todos os clubes ali, menos o Ardat e os três grandes, têm muitas dificuldades, têm mais dificuldades têm dificuldades financeiras, têm mais dificuldades com os países árabes. Porquê? Porque a Jordânia não tem petróleo, não tem gás, portanto, vive do dia a dia. Só que é assim, o jogador jordano está mais próximo do europeu do que o árabe. A Jordânia está quase encostado à Europa, já bebe muita coisa da Europa, e o jogador jordano tem mais ganas, é mais comprometido. Porquê? Porque também o país não é rico, é um país, são um país mais pobre, e portanto, para trabalhar o jogador, sacrifício, não é? Para trabalhar aquele jogador é muito melhor, é acessível. Qual é o problema deles? É que eles também têm o dinheiro contado. E o que aconteceu ali foi o presidente depois veio-me dizer mais tarde, disse-me assim, olha, se o trabalho, porque eu já não tinha recebido o meio de agosto, e aquilo e nós sempre a ganhar. E depois ele disse-me, olha, isto foi assim, eu vendi 2 jogadores, houve um jogador aqui, que vendemos 2 jogadores, um até foi para o Apoel, e que o Apoel cumpriu, e o outro foi para a Arábia Saudita, o melhor jogador da equipa foi para a Arábia Saudita, e não lhe pagaram, depois aquilo foi para a FIFA, e ele explicou-me logo, olha, o dinheiro estava contado, e eu não tenho dinheiro, você vai ter dificuldades em receber nos próximos tempos. Então disse, olha, então vamos ficar por aqui, porque eu sou profissional, estou aqui a ter despesas, já estou aqui até a trabalhar já há mais dias do que devia, mas eu estou a gostar disto, estou a gostar da equipa, e vou aguentar até onde posso. E ele disse-me depois que já não tinha hipótese mais de cumprir comigo, então nós fechamos o ciclo e vim-me embora com o clube em segundo classificado. Estávamos no top, ele queria o top 4, nós estávamos em segundos. E o clube depois acabou por ficar em quarto classificado, acabou o campeonato em quarto classificado. Portanto, cumprimos assim, mas quando se estava em segundo, fomos jogar, olha, uma experiência, essa também foi uma experiência riquíssima que eu conto aqui no instante, que é, o único impacto que tive foi em Salto, que é uma cidade que fica a 50 quilómetros da capital da Jordânia, da Amman. Exato. Aquilo chamam-lhe cidade, aquilo era uma vila, estás a ver como estás a ver aqueles filmes do Afeganistão, que é só montanhas com pedra, e depois lá em baixo tem uma vila. Uma vilazita, só assim muito árabe, porque a Jordânia é muito bonita. Mas por acaso aquela cidade de bonito não tinha nada. Chegámos ao alto da montanha, nós saímos da Amman, chegámos assim ao alto da serra, eu chamo de montanha, nós chegámos e vimos a vila. E quando chegámos lá, paramos, e aparece dois carros, dois carros blindados, 2 tanques de guerra, um à frente e outro atrás. E eu disse assim para o adjunto, o que é isto? Vamos para a guerra? Eu disse, vamos para a guerra. Não, mister. Eles ali são muito chatos, mas eles não fazem nada. Só que eles são muito, muito, muito chatos, metem-se à frente do autocarro, e se nós vamos lá com os carros da polícia ou com as motas, eles não respeitam. Isto tem que ser mesmo com um tanque de guerra, com uma Browning .30 em cima, com
com os soldados mesmo, como trilhadores. Eu, ai minha mãe, eu não sei para onde é que eu vou. Chegámos, começámos a descer e era verdade. Eles eram muito ferrenhos pelo futebol, gostam mais de futebol do que na Arábia. Por exemplo, na Arábia ainda gostam, mas por exemplo, no Qatar e nos Emirados não há público nos estádios. Eles começam a falar árabe e a bater nos vidros do autocarro, porem-se à frente dos autocarros, a criar aquele ambiente hostil. O autocarro entra mesmo no relvado, tem uma pista, e nós entramos para o balneário. A partir dali um clima daqueles como a gente gosta, agreste. Não houve nada, não houve agressões físicas, não houve nada. Só chegámos ali, jogámos. A outra equipa muito bem preparada fisicamente, uma equipa muito competitiva, estávamos a ganhar 1-0 e no primeiro minuto dos descontos, numa bola perdida, eles empatam. E pronto, e depois aí é que falámos durante a semana com o presidente e é que lhe disse ao presidente, pronto, olha, estamos em segundos, isto foi um empate, sei que não é de agrado de toda a gente, mas aqui já perdeu o Ardat, já veio aqui perder o Faisal e portanto, olha, considero um empate aqui bom, porque nós não perdemos, estamos só em segundo lugar, estávamos em primeiro, ficámos em segundos, mas isto está tudo em aberto, ainda vamos jogar com o Al Jazeera. Mas pronto, mas ali foi mesmo problemas financeiros e eu vim-me embora. Mas foi uma experiência muito enriquecedora. Sem dúvida, até por isso que estava a contar e outros episódios que lhe devem ter acontecido. O que eu lhe ia perguntar antes de falarmos da Lidaroca e o Moreirense e dessa experiência é se a experiência em África, como adjunto é verdade de uma seleção, mas a experiência em África, a experiência no Qatar e essa na Jordânia, mudaram alguma coisa na sua ideia de jogo? Ou manteve-se a mesma desde aquele período em que esteve na académica e começou a montar as matrizes daquilo que ia ser o seu jogar? Não, a ideia, não, a gente vai aperfeiçoando e, por exemplo, quando tu tens uma ideia de jogo, ela é dinâmica, ela está sempre, ainda este ano, está sempre a crescer. E foi a mesma coisa, eu saí do Qatar e senti-me mais treinador. E a minha ideia de jogo, todo treinador cá dentro tem o seu modelo de jogo, tem a sua ideia de jogo, tem os seus princípios, sabe aquilo que quer. Só que ela é dinâmica, ela vai crescendo. Portanto, não é também. E adapta-se, readapta-se e vai crescendo. E quando fui para a Jordânia, continuei com a mesma ideia de jogo. Agora, tive que me adaptar, porque é uma das coisas que nós temos. O futebol no Qatar é diferente da Jordânia, o futebol não é diferente. A forma como se joga é diferente. Claro. E às vezes tem a ver com as características. E diferente do Campeonato de Portugal, por exemplo. Não é? Pronto, exatamente. Portanto, a diferença é só da forma como se joga, porque os executantes são outros, porque o clima influencia muito, os relevados influenciam muito. E eu, quando fui para a Jordânia, a minha ideia de jogo continuava a mesma. Era fiel a essa ideia de jogo, mas ela ia evoluindo, como tu disseste bem, ela ia se adaptando. E quando cheguei a Portugal, ainda me tive que readaptar, e tu vais criando, tu tens referências, obviamente, ainda te falei-te há pouco das referências portuguesas, daqueles treinadores que me influenciaram a minha carreira quando eu estava, e depois tu vais pegando também referências que tu tens de outros treinadores e estrangeiros e tu vais fazendo o teu próprio modelo. Não vais copiar ninguém, não tentas copiar ninguém, eu não tento copiar ninguém, mas tento criar referências para depois criar o meu modelo. E nesse modelo é que tu tens vais adaptando, vais readaptando, vais-te adaptando ao contexto e vais ter que alterando isso. E eu fiz isso tudo. Pronto, falo agora quando fui o treinador principal, fiz isso tudo na Jordânia, no Qatar e em Portugal, fui sempre mudando, mas nunca mudei, fui sempre fiel à minha ideia de jogo, ao meu princípio, ao meu jogar, aquilo que eu queria, o meu jogar, que eu tenho o meu jogar aqui dentro da cabeça. Isso eu fui sempre fiel. Agora, vou-me adaptando, obviamente, porque as circunstâncias, sou eu e o contexto. Se o contexto me diz que tenho que mudar alguma coisa, mudo. Mas sempre fiel à minha ideia de jogo.
Que ideia é essa? O que é que nos pode contar, Mister? O que é que gosta de ver no jogo, das suas equipas? Olha, eu gosto de dominar os quatro momentos. Sei que isso é muito difícil. Sei que neste momento só há uma equipa que faz isso das poucas equipas que faz isso no mundo, que é o Liverpool, que consegue dominar e consegue passar de um momento, de um bom momento ofensivo para uma transição ofensiva ou para uma transição defensiva muito, 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 muito bem. Domina mesmo esses 4 minutos. E daí o Klopp ser uma das minhas referências. Ainda não era treinador do Liverpool, já o acompanhava no Dortmund, no Borussia Dortmund, e portanto já tinha essa referência. E portanto é um dos grandes princípios. Dominar os quatro momentos e ser capaz de jogar com esses 4 momentos da mesma forma como eu jogo, só com o processo ofensivo. Por exemplo, dar o exemplo, isto funciona um pouco melhor com exemplos. Por exemplo, no Loutano, nós sabíamos que jogávamos em casa e que o Loutano, quando partiu para este campeonato, queria ganhar mais vezes. O nosso objetivo era ganhar mais vezes do que empatar e perder. E para ganhar, tu tens que atacar. E tu tens que agredir o adversário. Portanto, o que é que nós queríamos? Nós queríamos aproveitar o estado do Algarve, que é um bom relevado, é um campo grande, queríamos recuperar a bola o mais rápido possível e depois trabalhar a bola em largura e em profundidade. Pronto, isso é uma equipa, se lhe quiseres dizer, que uma equipa de posse, que gosta de ter a posse, mas não é uma posse por posse, é uma posse agressiva, é uma posse eu chamo-lhe mais uma equipa dominadora. Portanto, nós fazíamos isso. Relativamente bem, nós fazíamos isso. Tentávamos recuperar o mais rápido a bola possível, muitas vezes em bloco alto ou em bloco intermédio, lá está. Instituímos princípios e subprincípios e conseguíamos fazer isso. E depois de ter a bola, vamos trabalhar a bola. Se fosse de cá de trás da primeira fase de construção, ligar os setores, fazíamos isso, tentar desorganizar o adversário para depois entrar. Esse era aquilo que nós queríamos para o nosso jogar. Só que depois tem outra coisa. Nós também queríamos fazer isto de fora, mas muitas das vezes, e lá está, o contexto não nos permitia isto, porque nós íamos encontrar estádios, estávamos a jogar no estádio Algarve, que era largo, com uma boa relva, e depois íamos encontrar, por exemplo, fazíamos ao Montijo, íamos ao 1º de dezembro, que eram equipas boas, equipas aguerridas, e que não nos deixavam fazer isso. E então nós tivemos que criar uma ideia, sermos na mesma dominadores, mas não ter tanta bola. Muitas das vezes não tínhamos o domínio da bola, não controlávamos a bola, mas queríamos controlar o jogo. E então muitas das vezes passava na mesma por se calhar recuperar a bola, não recuperar a bola tão cedo, não recuperar a bola tão alto, mas depois de sair numa transição ofensiva, sair em transição para ataque rápido ou para contra-ataque, com muita agressividade. E, portanto, começámos a operacionalizar isto, lá está, por causa do contexto dos jogos fora. E o que é que isto nos deu? Deu-nos que fomos das equipas que fizemos mais pontos fora de casa. Fomos aqui até, só nós e o Alverca é que temos 8 vitórias fora, e nós somos a equipa mais concretizadora fora de casa. Tínhamos mais golos. Portanto, o que é que isto nos deu? Deu-nos que nós tínhamos, não era uma ideia de jogo, tínhamos a ideia de jogo, a ideia de jogo era a mesma, mas tínhamos princípios em casa muito distintos daqueles que tínhamos fora. As dinâmicas, por exemplo, as dinâmicas fora. E se calhar foi isso não digo de segredos, porque o segredo é os jogadores, a trabalhar. Mas digo que isto algo que explica que nós em casa jogávamos de uma forma e fora jogávamos de outra. Mas isto criou-se, isto trabalhou-se. E, portanto, e não é preciso muito, é só preciso, mesmo com o mesmo sistema tático, ou com o seu sistema tático e uma outra variante, que nós conseguimos operacionalizar bem isto. Porquê? Porque nós estávamos a dominar bem os 4 momentos. O processo defensivo e ofensivo dominávamos bem em casa,
E depois fora começamos a dominar também o momento das transições. E depois lá está. E depois isto começa a criar dinâmicas e começa a crescer. Depois em casa, os jogadores, isto já era instantâneo. Os jogadores, mesmo às vezes em casa, sabiam qual era o momento de poder acelerar o jogo ou poder sair de uma transição ofensiva muito rápida. Porquê? Porque também já conheciam, porque executavam isso várias vezes fora. Já estavam confortáveis com essas dinâmicas. E portanto já estavam confortáveis. Portanto, se eu te disser assim, qual é a tua ideia de jogo? A minha ideia de jogo passa por recuperar a bola o mais rápido possível. Se der para sair em contra-ataque, se der para sair uma transição ofensiva forte, faz. Se não, vamos trabalhar a bola, vamos organizar o adversário em largura, em profundidade e vamos agredi-los. Nós com bola, se tivermos que sair do guarda-redes com critério, a sair curto, com a ligação dos setores, ainda melhor, é esse o futebol que eu gosto, é esse o futebol que eu preconizo. Agora, claro, vai jogar fora, ia jogar num estádio pequeno, sintético, os jogadores nem sequer não tiveram se calhar uma semana de treinos de sintético, às vezes querias sair a jogar e eles não estavam confortáveis, e às vezes já tinhas de ter uma construção mais longa, não era direto, mas era uma construção mais longa. Por isso eu dizer-te, é esta a minha ideia de jogo, sempre equipas muito agressivas, sempre dentro do jogo, e sobretudo muito competitivas. Conscientes também de onde é que estão a jogar as equipas, não é? Exatamente. E foi isso que nós criámos uma equipa muito, muito competitiva, e a nossa maior valia foi de facto que os jogadores conseguiram interpretar os 4 momentos de jogo muito, muito, muito bem. Fernando, há na sua cabeça também um sistema que goste mais do que os outros, e porquê? Não, sempre temos um sistema, e isso nós começámos a trabalhar esse sistema logo desde antes da época começar. Eu joguei em 3-5-2, joguei em 4-4-2 e depois lá está, olha, a dinâmica da ideia de jogo começa a evoluir, e agora estava num 3-4-3 e depois mediante as alterações que nós fizemos em janeiro, então é que disse, não, agora vou abandonar o 3-5-2, agora 3-4-3, mas os sistemas que eu costumo jogar e que eu mais me sinto confortável, de facto são esses, era o 3-5-2, 3-4-3 e 4-4-2. Muito bem. Mas olha, mas em Turim jogava em 4-2-3-1, no 4-3-3, sim. com duplo pivô, mas jogava no 4-2-3-1. Mas jogava porquê? Porque eu tinha jogadores para aquelas características. Mas agora os que eu tenho utilizado são estes. Também no Qatar também jogava assim, às vezes mudava, joguei muitas vezes em 4-4-2 e na Jordânia a mesma coisa. E alternava 4-4-2, 3-4-3, 3-5-2, alternava. Portanto, se tiver que jogar com a linha de 3, não há nenhum problema com isso, não é? É algo que... Não, se tiver com... Sim, é algo que... E acho, olha, mas nós estamos a falar de coisas que são estáticas. O problema depois é a dinâmica. Eu quando vejo os jogos todos, eu vejo agora os jogos, quase todas as equipas estão a fazer a linha de 3, mas não assumem os 3. Ou bem o pivô vais fazer a linha de 3, ou bem o lateral fazer a linha de 3. Toda a gente agora na construção ofensiva parte quase de uma linha de 3. Só que lá está, qual é o teu sistema estático? É o 4-3-3, mas depois os laterais soltam-se e vem o pivô a fazer a linha de 3. Pronto, na dinâmica, naquele momento, é o 3-4-3 ou o 3-5-2, mas percebes, o conceito aqui, eu percebo, a gente tem que ter sempre a noção do que é o sistema tático. O sistema tático não é mais do que uma carta base, conceptual, é uma base. Por exemplo, eu agora se for fazer agora uma expedição, dou-me um mapa, que é um mapa conceptual, está lá as estradas, onde é que está um rio, onde é que está a montanha, onde é que está isto. Mas eu depois no terreno vou encontrar coisas diferentes. Porquê? Porque a natureza se calhar fez cair uma árvore e a árvore já barrou aquele caminho, tem que fugir por outro caminho. Se calhar o rio que tinha água, se calhar já não tem água. Quer dizer,
O sistema tático é uma coisa conceptual, para os jogadores perceberem a priori o que é que vão fazer, mas depois de estar lá dentro, aquilo é dinâmico. Aquilo o sistema tático já é dinâmico. E é isso que eu te estou a dizer. A linha de 3 é a linha de 3. Tu assumires 3 logo de início, ou um baixar para fazer a linha de 3, depois é a dinâmica. Mas tudo parte, como tu disseste, é um mapa conceptual para os jogadores perceberem onde é que se tem de posicionar no campo. Mas depois a dinâmica é o jogo que nos dá. Mister, entre esta experiência do Qatar e depois da Jordânia, há aqui também esta passagem novamente pelo futebol português, Arouca Moreirense como adjunto e depois lutando novamente com o treinador, Jordânia e lutando com o treinador principal. O que lhe pergunto é isto. Esta questão de ser adjunto, um membro de uma equipa técnica. Eu, por acaso, tenho um amigo meu que é treinador que me diz que há treinadores, não há treinadores adjuntos, são todos treinadores. Exatamente. E tem toda a razão. Portanto, fazer parte de uma equipa técnica é algo que continua a estar no seu horizonte ou agora prefere mesmo seguir esta estrada de ser o treinador principal, o líder da equipa técnica? Não, eu agora quero continuar nesta, ser o líder e ser o treinador principal. Agora, se tu me disseres assim, olha, o André Vilas-Boas convidou-te para ires para a equipa técnica do Marseille, olha, o Josualdo convidou-te para ires fazer parte da equipa do Santos. Nós estamos a treinar com os melhores, num excelente clube, um clube que ganha títulos, que ganha taças europeias, intercontinentais. Quer dizer, eu aí não vou dizer que não. Agora, sabendo e tendo os pés bem firmes e sabendo na realidade onde estou, é para continuar a ser treinador principal, logicamente. Fernando, que metas é que coloca para si como treinador? O que é que vê à frente? Olha, sobretudo, o que eu gosto disto no futebol é sentir-me feliz. Eu tenho uma paixão enorme pelo futebol. Eu comecei aos 8 anos. Eu fui federado. Eu entrei para o Futebol Clube Porto com 8 anos. 9, estava a fazer 9. Eu fui às captações ao Porto no dia 1 de setembro e no dia 12 estava a fazer anos. E, portanto, eu tinha 8, passei ao 9. Aos meus 10 anos tive o meu primeiro, fui federado pela Associação de Futebol do Porto. Foi a minha primeira... E daí até hoje eu estive sempre ligado ao futebol. Fui internacional pelo meu país. Portanto, esta é uma paixão. Isto já está aqui enraizado. Já não se vê sem isto. E já ando doido, estou aqui confinado, sem futebol, agora já sei o calendário e vai ver jogos todos os dias, que já é bom. E, portanto, eu sinto-me feliz no futebol. E onde me derem espaço para eu ser feliz, eu vou estar lá. E vou dar o meu máximo e vou ser... Agora, claro, sempre com a ambição de crescer, sempre com a ambição de estar aqui e ir para a segunda liga, de estar na segunda liga e ir para a primeira liga, e estar na primeira liga e ser campeão e por aí adiante. Isso é sempre a ambição. A ambição não tem nada a ver com tem a ver com a pessoa, não tem a ver com a idade. Portanto, onde eu vou estar é onde eu me sentir feliz, onde me sentir que sou desejado e eu possa fazer o meu trabalho com muita paixão. Que é isso que eu tenho. É muita paixão pelo futebol, pelo treino, por planear, discutir, operacionalizar o treino, dar o treino, avaliar o treino, tornar a avaliar, tornar a planear. É isto que eu gosto. Estar no jogo, ter aquela emoção do jogo, ter aquele felicidade no jogo, ter aquela ansiedade, saber estar ali sob pressão e ter que discernir quais são as melhores escolhas e as melhores opções. É isto que eu gosto. Agora, sempre com a ambição, claro. Estou aqui, mas não quero ficar por aqui. Quero ir sempre para melhor. Quero mais. Outros palcos, outro patamar, porque isso é a ambição, acho que todos nós temos essa ambição, e eu não fujo à regra. Fernando, estamos perto do final, mas também perguntar-lhe isso que é muito importante. A sua equipa técnica, a equipa técnica do José Nando, treinador, líder da equipa técnica, está formada, está feita, está encontrada? Está formada. Ela é formada, está, e ela deu resultado, agora no Loutano, com um treinador, não vamos chamar, eu não gosto de chamar, são todos colaboradores, são treinadores assistentes, com o Pedro Santos, que
estava mais ligado a mim e no processo do treino. Tínhamos o André Freixeiro, que estava com a parte física, da parte da recuperação, com a parte do pré-treino, com a parte das lesões, e que também fazia o campo sempre que pudesse. Tínhamos o Sérgio Valhote, que fazia o treinador, fazia os guarda-redes, e tínhamos o Pedro Baião, que era o observador. Esta era a equipa técnica. Obviamente que se eu puder continuo com eles, porque eles já me conhecem, já sabem quais são os processos, eles até já sabem quando eu olho para eles, o que é que eu às vezes já nem digo nada, eu olho para eles já sabem o que é que o que é que se pretende. Portanto, o bom de trabalhar com uma equipa técnica, que é identificar-nos uns aos outros, estamos confortáveis e cada qual na sua área trabalhar em prol da equipa. E gosta que a sua equipa técnica o desafie também, que lhe lance desafios também. Exatamente, e tudo que passa, tudo é discutido, mesmo antes dos treinos, depois dos treinos, no jogo, tudo é discutido e tudo pode ser. Eu até às vezes digo, eu digo isto. Até eu dar o 11 inicial, vocês digam o que vocês quiserem. Eu não tomo a mal nenhum. Vocês, claro. se virem que há alguma coisa que vocês digam-me. Claro. Vocês digam-me. E vamos discutir e vamos partir pedra. Agora também há uma coisa. Assim que eu der o 11, este 11 também tem que ser o vosso. E este 11 tem que ser o vosso. Nem que vocês tenham pensaram outro jogador para aquela posição, mas eu optei por este também tem que ser o vosso. E penso que eles interpretarem isso, e eu dar-lhes liberdade para eles poderem falar, e eu também ser um bom ouvinte. Eu penso que esta articulação, sendo muito saudável, o treinador só cresce com isso, e eles também crescem com isso. Agora, há sempre aquele momento em que o treinador principal tem que decidir. Não é? Por isso é que é o principal. Pronto, exatamente, tem que decidir. Mas eles também compreendem porque é que eu faço isso, às vezes, sozinho. Porque é que eu faço isso e às vezes não os consulto, e eles também sabem porquê. Mas quase tudo que é planeado, tem a ver com os jogadores, o plano de jogo, as convocatórias, tudo é discutido com eles. Zanando, uma última questão que lhe coloco é se for um jogador, ou se tiver aqueles jogadores que gostam de ir ter com o treinador e perguntar porque é que estamos a treinar isto assim, ou qual é o objetivo disto, ou porque é que não foi assim, ou porque é que no jogo não foi assado, gosta disso como treinador? Promove isso? Olha, por acaso não, e vou dizer porquê. Mas se o jogador vier me perguntar, eu estou aberto e explico-lhe porquê, e até mostro-lhe o plano de treino, e até lhe digo quais são os tempos, e quais são as micropausas, as macropausas, não há problema nenhum. Mas eu não gosto, sabe porquê? Porque o treinador de futebol não está ali para ensinar o futebol. Ora bem, quer dizer, há também para ensinar o futebol mais na formação. Agora, o treinador de futebol a este nível está para pôr a equipa a jogar, está para pôr a equipa a treinar. Eu estou a dizer isto, que eu tive colegas e também com uma experiência que é assim, um jogador de futebol chegar ali e começar-lhe a perguntar, olha, por que estamos a fazer isto? Por que estamos a fazer aquilo? Não sei o quê, não sei o que mais. Às tantas, eu às vezes digo assim para ele, olha, mas tu quando tirares a carteira de treinador, quando tirares o curso de treinador, tu depois já vais perceber melhor. Agora, para já, estás é para treinar. O que nós temos que fazer, acho eu, é que é dar um conjunto de exercícios, que eles percebam para que é aquele exercício e quais são os objetivos do coisa. Isso é que é o fundamental. Por isso é que eu não gosto de sentir que eles entendem o que estão a fazer, não é? Não vou estar a dar explicações, olha, este tem o objetivo do exercício, faz isto, faz aquilo. Porque às tantas o jogador não quer. O jogador não quer saber porque é que o que é uma transição ofensiva. O jogador quer é executar uma transição ofensiva. Saber o que é que tem que fazer no campo para ser uma transição ofensiva. Portanto, vamos fazer. Fazer é um verbo de ação, então vamos fazer. E então, para fazer, eu tenho que criar exercícios que demonstrem a ele que ele
que ele está a fazer uma transição ofensiva. E ele vai perceber e vai interiorizar para que é aquilo. Portanto, é quase uma descoberta guiada que ele vai fazer. Não vou estar a dizer, olha, uma transição é isto, tem aquilo, quando tiveres a bola, se saíres muito rápido, pode ser um contra-ataque. Eles não têm que aprender o futebol. Eles são formados na prática. Os jogadores de futebol são formados na prática. E quem cria os manuais para eles serem formados são o treinador. E se tu criares um lote de exercícios que diga, por exemplo, se tu abrires 2 pivôs nas laterais e estiveres a fazer uma posse de bola e as bolas tiverem que ir aos laterais, ele vai saber para que é aquele exercício. Ele vai saber que nós queremos dar largura ao jogo e queremos que a bola vá a um lado e que encheu naquele lado e que vá para o outro lado. Isso é que é. Portanto, se nós fizermos isso, já estou a poupar eu ter-lhe de explicar o que é o futebol. Porque ele só vai perceber, ou ele só tem que perceber, ou ele tem que saber o que é o futebol. Se ele quiser aprender o futebol, há muitos livros de futebol, vai à faculdade, vai buscar os livros, começa a ler os livros e então está lá os conceitos todos. Mas isso é para, se ele quiser aprender o futebol. Agora, ele quer é jogar, ele quer é treinar. E para isso, quando ele quiser ser treinador, muito bem, tem que estudar. Eu também fui estudar para aprender o que é, para aprender o que é o futebol. Agora, ele tem é que jogar. E a nossa obrigação é criar formas, é criar exercícios e pô-los na prática para ele jogar. Que é uma coisa completamente... Portanto, eu não vou estar a explicar o que é o futebol. Ele vai aprender o que é o futebol com exercícios que eu coloco no terreno e ele vai aprender o futebol. Muito bem, José Nando, foi um enorme prazer, um enorme privilégio. Obrigado, parabéns por esta fantástica época e que o melhor ainda esteja por vir. Obrigado e mais uma vez vou terminar como comecei. Continua, excelente iniciativa. É um espaço de partilha de informação muito, 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 muito válido e também quero-te agradecer pessoalmente porque tens feito a tua carreira também pelo futebol a pulso, mas também vais já chegar lá, ok? Uma boa tarde e até à próxima. Obrigado, Mister. Um grande abraço.